Hoje nós vamos bater um papo sobre foco. Bem, diante de tantas distrações por aí mundo afora, confesso que tem sido bem desafiador por aqui lidar com o meu foco ativado. Não sei como é que tem sido aí pra você, mas acredito que também não esteja sendo fácil. Ontem eu decidi, conectar e trocar um pouquinho com alguns parentes, com algumas pessoas que eu sei já que vibram numa estação baixa, mais densa, assim, uma estação diferente da que eu tô vibrando atualmente e mais diferente ainda da que eu estou sintonizando, né, da nova estação que eu tô sintonizando, ajustando. E confesso pra vocês que, assim, é muito puxado, é muito desafiador a gente lidar no nosso sistema quando a gente vai visitar essas estações mais densas, mais baixas. Que por mais que sejam pessoas que a gente sabe que precisa de vez em quando conectar e trocar, que sejam pessoas às vezes que a gente até gosta, ou sejam pessoas que, mesmo a gente não gostando muito, mas são parentes e a gente vai de qualquer forma precisar estar trocando um pouquinho ali, ainda que seja bem pouco, a gente vai precisar ir lá visitar essas pessoas nessa estação. E quando a gente fala aqui em processos de ajustes frequenciais, de sintonização em estações diferentes e de manter o foco ativado, gente, é muito interessante a gente perceber no nosso sistema como que funcionam as coisas pelo seguinte, tá? Quando a gente se prepara, ainda que a gente se prepare para visitar uma estação que é mais densa, que vibra numa frequência bem mais baixa do que a que a gente está vibrando atualmente, a gente vai lá e muda o nosso botão, como se fosse um rádio mesmo, a gente muda o botão e gira para ir lá naquela estação mais baixa, mais densa. Quando a gente vai naquela estação mais baixa, mais densa, aquelas pessoas que vibram naquela estação são as pessoas que estão brigando o tempo todo por política, são as pessoas que estão vibrando muito na dualidade, são as pessoas que estão dormindo aqui, né? E dormindo de forma muito profunda. E aí, por mais que a gente já tenha iniciado a jornada do despertar, a gente vai lá e vai estar conectando e trocando um pouco com aquelas pessoas. E dependendo da quantidade de tempo que a gente ficar conectando e trocando com aquelas pessoas e do número de pessoas que a gente vai estar conectando e trocando, é muito denso. É muito mais fácil elas distraírem a gente e elas meio que sugarem, vampirizarem a gente e manterem a gente aprisionado lá por um tempo. Por isso é tão interessante a gente ter esse discernimento já bem desenvolvido, ter essa clareza que primeiro a gente se prepara antes de ir lá visitar essa estação e a gente também ter estratégias muito bem definidas, né, claras, para que a gente se tire de lá mais rápido, o mais rápido possível. E assim, gente, eu trabalho já como agente de transformação do todo há um tempo, né, eu tenho contribuído aí no processo ativacional de outros seres, ou seja, eu já sou uma pessoa que tenho me posicionado cada vez mais como profissional na área, como alguém que contribui não só na minha, que faz, né, não só as minhas próprias ativações diariamente, como eu também contribuo nos processos ativacionais de outros seres. E ainda assim, confesso para vocês que de ontem para hoje eu passei por processos muito, muito desafiadores, assim, de assistir coisas que eu não queria ter assistido, mas porque eu estava sentada com as pessoas, como eu disse, que eu fui visitar, e aí as coisas vão consumindo, aí você começa a ver, é porque o político de não sei aonde foi preso, é porque isso, é porque aquilo, e aí quando você vê, você tá naquela frequência, sintonizado naquela frequência que é densa, que é ruim, e quando você vê, você tá com ódio, você tá com raiva, você tá reverberando, tá tudo reverberando ali, né, porque você tá sintonizado, você tá conectando e trocando, então você acaba captando muito daquelas coisas. E aí, vem um lampejo de consciência e você pensa, caramba, eu tô com raiva, eu tô querendo falar sobre essas coisas também, porque a gente acaba ficando muito indignado. A gente tá enxergando muita coisa, a gente sabe que tem todo um jogo, mas a gente começa a ficar muito indignado com algumas coisas que a gente vê, muito incomodado com algumas coisas que a gente vê por aí. E aí o que acontece? A gente começa a dar opinião de algumas coisas e tudo mais. Quando a gente começa a dar opinião de algumas coisas, porque estão perguntando as coisas pra gente, estão questionando as coisas pra gente, mas lembrando, estamos conectando e trocando com pessoas em estações densas, com pessoas que ainda estão dormindo, né? É muito comum a gente perceber que a gente ficou com raiva, a gente tá criticando, tá julgando, tá condenando tudo mais, e aí mais a gente vai sendo pego aí pelos processos aí da dominação do planeta. Gente, quando a gente tem um lampejo de consciência, a gente começa a ganhar clareza que, caraca, não, isso não faz sentido. Eu tô falando sobre essas coisas, eu tô me perdendo nessas coisas, eu tô, assim, agindo como se fosse só sobre isso aqui, só sobre esse avatar, sobre o que tá acontecendo aqui. O mundo, a gente tá há uma semana de 2026 e a gente já tá vendo, né, a quantidade de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, um montão de coisas acontecendo em diversos lugares ao mesmo tempo. Isso porque é uma semana do ano que a gente acabou de começar. E aí a gente começa a ver que são muitas distrações, muitos processos para sugar a nossa energia. E a nossa energia é o nosso principal recurso, né? Ganhei consciência disso ontem à noite, quando eu cheguei em casa, quando eu fui deitar, eu pensei, caramba, gente, tô vampirizada, tô com raiva, tô mega incomodada, tô desfocada, não tô conseguindo me sentir criativa para algumas coisas. Aí, o que que eu fiz? Acordei de madrugada
e entrei num processo de botar frequências binaurais pra mim e de intencionar me tirar daquela frequência, de começar a elevar. Foi um mega de um trabalho desde 4 horas da manhã, gente, que eu tô acordada. Foi um mega de um trabalho de conseguir me tirar daquela estação densa que eu só fui visitar. Então eu fiquei nesse trabalho desde 4 horas da manhã, passando por vários processos ativacionais, por vários processos ali através de frequências, de ativações intencionais, para conseguir me tirar daquela estação e voltar para a estação onde eu me sinta melhor, mais tranquila, mais leve, mais conectada à fonte e entenda que eu estou, que eu não sou e que não faz sentido eu ficar discutindo sobre essas coisas que acontecem aí, né, relacionadas à dualidade, de política, de branco e preto, de é bom, é ruim, é mal, é não é, de luz e sombra, todos esses processos assim que a gente sabe que tem a ver com a dualidade que opera fortemente aqui. Quanto mais a gente vai se ativando, quanto mais a gente vai despertando, mais a gente vai aprofundando, mais a gente vai vendo que, sim, tem todo um jogo acontecendo aqui, sim, tem seres que não têm intenções muito legais, mas a gente também ganha consciência que a gente só vai se deixar, só vai acontecer as coisas com a gente que não são legais se a gente se permitir, se a gente se deixar levar. Então, assim, ontem eu percebi que por mais que eu tivesse me preparado para visitar aquela estação que era densa, ainda assim era muita gente e ainda assim eu fiquei muito tempo lá e acabei, né, passando por um processo de distração, alienação, mesmo já sendo uma consciência que iniciou a jornada do despertar. Então por que eu tô falando um pouquinho sobre isso com vocês? Para poder reforçar, gente, a importância de a gente manter o nosso foco ativado, o nosso terceiro olho, para poder a gente entender claramente que a gente precisa ter algumas estratégias ali previamente definidas, né? Para que a gente ative aquelas estratégias quando a gente se perceber sendo alienado, distraído, desconectado. Então, como eu já tenho algumas ferramentas, tanto ferramentas autorais, como também de alguns parceiros que eu trago para perto de frequências binaurais, como por exemplo, eu não trabalho diretamente com frequências binaurais, mas eu amo a contribuição de algumas frequências binaurais no meu campo ativacional, né? Frequências ativacionais, e aí eu amo trazer essas ferramentas também para contribuírem nos meus processos ativacionais. Mas conexão com a natureza, conexão com o sol, conexão com diversas ferramentas. Gente, o que importa é a gente ter um leque de ferramentas onde a gente já sabe que aquelas ferramentas contribuem na nossa jornada, no nosso processo, para poder mudar o nosso padrão vibratório e para poder conseguir tirar a gente daquele processo baixo, denso, o mais rápido possível. Fiquei num trabalho aí, como eu disse para vocês, desde da madrugada, assim, né, até agora há pouco, um pouco mais cedo, que foi bem denso, eu consegui mudar o meu padrão. Tava muito mal, baixa, pesada, com dor, com muitos conflitos, com muito receio, que tem tudo a ver com os processos da frequência que essas pessoas que são sintonizadas nessa estação do rádio vivem o tempo todo, né, vibrando, que é medo, culpa, vergonha, todo aquele processo lá. Então é sobre a gente ter a clareza, que trata-se de estações de rádio, e sobre a gente ter a clareza de que a estação que a gente quiser, de fato, se manter sintonizada, vai depender da nossa escolha. A gente tem o poder de escolha, mas a gente também precisa ter o cuidado de que a maioria dos seres aqui que estão matriculados nesse planeta não estão despertando, estão dormindo. Alguns desses seres, né, serão nossos parentes, amigos, a gente pode escolher. Eu encerrei 100% das minhas amizades porque eu percebi que eu prefiro, né, nesse processo de transição aí, de mudança de estação de rádio, porque eu tô mudando para uma outra estação melhor ainda do que a que eu estou agora. Eu prefiro ficar um tempo mais comigo, quietinha, mais ali entendendo de fato o que é a solitude, investindo ali em processos mais com mentores, com parceiros que também iniciaram a jornada do despertar, e me distanciar de todos os meus ex-amigos, que eu sei que a maioria não iniciou a jornada do despertar. Por que que eu preferi isso? Não é questão de brigar, gente, é questão de distanciamento saudável. Por quê? Porque as poucas vezes que eu testei estar conectando e trocando com esses seres, eu percebi que era mais comum, era mais fácil, né, eles me puxarem para os processos de distração e eu ficar desfocada do que verdadeiramente importa para mim, do que faz mais sentido para mim aqui. Então foi uma escolha, uma decisão minha, ficar mais sozinha nesses meus processos de transição de fase, eu ficar mais comigo mesma e, claro, me tornar minha melhor amiga, o amor da minha vida, antes de ser melhor amiga de qualquer pessoa, de amor de qualquer outra pessoa, porque a gente só consegue dar pro outro o que a gente dá pra gente em primeiro lugar. Então, eu escolhi me amar em primeiro lugar, eu escolhi ser a minha melhor amiga, a pessoa que mais confia, a pessoa que mais torce por mim, e aí naturalmente eu me torno agradável, uma pessoa melhor para desenvolver e cultivar amizade com outros seres, né? Então fica esse reforço pra vocês, gente.
É sobre mantermos o nosso foco, o terceiro olho bem ativado. É sobre termos estratégias claramente definidas para nós adotarmos essas estratégias quando a gente se perceber sendo alienado, distraído. E 2026 não vai ser um ano fácil. Tá? A gente sabe que tá tendo aí ano de política, né? Ano de Copa do Mundo, ano de um montão de coisas acontecendo. A gente tá cada vez mais perto do processo de Agenda 2030. Então a gente sabe, né? Esse processo energético muito forte, transição planetária acontecendo aí a todo vapor. Então, esteja presente, mantenha-se ativado, adote estratégias com responsabilidade, com consciência, para que você ative esses recursos, essas ferramentas cada vez de forma mais rápida, mais ágil, e para que você consiga fazer esse seu processo de se tirar daquela estação que está densa para você, de se tirar daquele ambiente, de perto daquelas pessoas que não são saudáveis para você, de forma mais rápida, mais responsável cada vez mais. E aí você consiga de fato voltar a sintonizar numa estação melhor para você. E outra coisa que é interessante eu reforçar com vocês, gente, é que quando a gente está passando por um circuito de transição de fase de forma intencional, eu até adoto, né, um método que eu estou desenvolvendo aí, que é autêntico autoral, que é o circuito IRA. Quando a gente está passando por um processo de fechamento, de quebra, de correntes, de libertação, e a gente vai para uma fase mais saudável, uma fase completamente diferente de tudo que a gente conhece até aqui, completamente diferente de tudo que a gente estava habituado a fazer, né? Todo o processo diferente, a gente está ainda passando por um processo instável, de instabilidade interna muito forte. Então eu aconselho vocês também, durante essa fase de transição para uma estação mais alta, evitar visitar pessoas que estejam em estações mais baixas. Então, assim, é como se fosse assim, a gente tá ali, né, tem a estação que a gente já foi sintonizada há um tempo atrás, em fases anteriores, a gente tá na fase atual, é uma estação atual, e a gente traçou um objetivo de ir para uma estação nova, completamente diferente do que a gente tava ali habituado, um outro canal no rádio. Gente, nesse processo de que eu estou fazendo aqui as minhas lapidações, as minhas ativações, os meus processos de quebra de corrente, de libertação, eu tô indo rumo à nova estação. Jamais eu vou poder visitar uma estação mais densa durante esses dias, tá? Durante o tempo que estiver durando o seu processo de circuito IRA. Isso pode durar pouquinhos dias, dependendo da agilidade que você tem para ativar o circuito de libertação, como pode durar semana, pode durar semanas. Então, assim, a única coisa que eu posso reforçar com vocês é que trata-se de mudanças de estações de rádio, onde precisamos estar presentes e precisamos ter estratégias adequadas para que a gente consiga fazer isso cada vez mais rápido e cada vez melhor, tá? Se esse vídeo fizer sentido para você, gente, deixa seu like aqui, siga o canal e compartilhe com alguém que você acredita que também vai contribuir, vai fazer sentido. E até o próximo vídeo, gente.